Enquanto eu trabalhava em um plantão de 12 horas no hospital pediátrico, minha irmã deu um tapa no rosto da minha filha de 7 anos e a expulsou de casa, no meio da noite. Minha filha passou o Natal na varanda, do lado de fora de uma porta trancada. Todos nós decidimos que ela deveria sair, disse minha mãe. Eu não gritei. Eu agi. 3 horas depois, a vida deles começou a desmoronar. Era para ser um Natal normal 12 horas de horas extras, café demais, a mistura de sempre entre brilho e germes. Eu funcionava no modo automático, guiada apenas pelas luzes do hospital, quando o turno finalmente acabou. O que me mantinha de pé era a imagem na minha cabeça, dirigir até a casa dos meus pais, ver minha filha Alice sentada à mesa, sobremesa ainda no prato, o som do papel de presente sendo rasgado, o caos familiar mas daquele tipo que eu podia deixar para trás no fim da noite. O estacionamento estava meio congelado quando saí do hospital. Disse a mim mesma que o pior do dia já tinha passado. Eu não fazia ideia. Quando cheguei na rua deles, a neve tinha começado a cair de novo. A casa brilhava através da tempestade perfeita demais, silenciosa demais. Entrei esperando barulho, abraços, o cheiro de comida. Em vez disso, encontrei um cenário montado. Mesa limpa, copos pela metade, minha mãe empilhando pratos como uma garçonete no fim do turno. Minha irmã Vanessa encostada no balcão, rolando o celular. Cadê a Alice? Perguntei. Elas trocaram aquele olhar meio segundo, cheio de significado. Ah, disse Vanessa. Ela foi pra casa. Pesquei. Pra casa? Minha mãe nem levantou a cabeça. Nós decidimos que ela devia ir embora. Precisava aprender uma lição. Por um instante, achei que tinha ouvido errado. Mas as palavras caíram frias e sólidas. Vocês mandaram ela sozinha? Ela sabe o caminho, respondeu minha mãe. A Vanessa disse que não é longe. Está escuro, eu disse. Ela tem 7 anos. Ela vai ficar bem. O tom da minha mãe sugeria que o problema era eu não o clima. Algo dentro de mim ficou leve, vazio. A parte do meu cérebro que discutia desligou. A parte que dirige continuou. O carro parecia pequeno demais para tanta angústia. Cada poste de luz parecia igual. No meio do caminho, tentei negociar com a realidade. Talvez tivessem exagerado. Talvez alguém a tivesse acompanhado de volta. Talvez ela já estivesse em casa, dormindo no sofá, e eu estivesse surtando à toa. Mas quando virei a esquina, o prédio estava escuro. E lá estava ela. Alice, parada na porta, pequena e imóvel, o ar formando nuvens diante do rosto. Quando me viu, não correu. Apenas sussurrou: você estava no trabalho. Saí do carro antes que ele parasse. Agora você está segura, eu disse, embora não tivesse certeza de qual de nós precisava mais ouvir aquilo. Dentro de casa, enrolei-a num cobertor. Seus dedos estavam rosados e duros. Me conta o que aconteceu. A voz dela era pequena, a tia Vanessa disse que eu fui má. Todo mundo ficou bravo. Mandaram eu ir para casa. Por quê? Perguntei. Ela hesitou. Porque eu não deixei o Ethan brincar com o meu brinquedo novo. Ele quebra as coisas. Uma pausa. Eles disseram que eu não fazia parte da família se não soubesse compartilhar. Eu chorei, e eles mandaram eu ir embora. Isso bastou. Afastei o cabelo dela do rosto. Uma marca leve sombreava sua bochecha. Você não fez nada de errado, eu disse. Ela assentiu, mas não acreditou. Desculpa, sussurrou. Por quê? Perguntei. Por estragar o Natal. Aquilo quase me destruiu. Você não estragou nada. Foram eles. Ela adormeceu em poucos minutos, ainda segurando a ponta do cobertor como se ele pudesse desaparecer. Fiquei sentada ali no silêncio, o barulho do aquecedor sendo o único som. Cada conversa daquela casa se repetia na minha cabeça até as palavras perderem o sentido. Então peguei o celular. Vanessa atendeu no segundo toque, a voz suave como vinho. Ah, você encontrou ela. O que exatamente aconteceu essa noite? Perguntei. Um suspiro. Ela estava fora de controle. Eu disciplinei ela.
Ela vai sobreviver. Disciplinou. Não começa, Caroline. Você mima demais essa menina. Ela estava estragando o jantar. Deixei o silêncio se estender até que ela mesma o preenchesse. Você tá fazendo aquela cara, disse. Há de julgamento. Encerrei a ligação. Mais tarde, fui ver Alice de novo. Ela estava aquecida agora, o rosto macio, a respiração estável. A sombra leve em sua bochecha refletia a luz do abajur, e algo dentro de mim ficou absolutamente imóvel. Eles chamaram aquilo de disciplina. Chamaram de amor. Seja lá o que fosse, acabou naquela noite. Eu não gritei. Eu não chorei. Mas enquanto eles dormiam embalados pelo vinho e pela própria justiça, eu comecei a fazer planos. 3 horas depois, a vida deles começou a desmoronar. As pessoas não se tornam cruéis de um dia para o outro. Eu devia saber. Cresci com isso. Costumava achar que minha família era apenas rígida. Era assim que minha mãe chamava sempre que alguém chorava à mesa. Rígida, não má. Disciplina, não raiva. Ela tinha um dom para transformar dor em virtude. Se deixássemos algo cair rígida. Se esquecêssemos alguma coisa rígida. Se respirássemos errado rígida. Meu pai quase nunca dizia nada. Ficava sentado na poltrona lendo sobre beisebol ou fingindo que lia. Mamãe cuidava da educação. Dizia que um bom pai faz os filhos o respeitarem. O medo, por acaso, se parecia muito com respeito na nossa casa. Quando eu era pequena, não era só comigo. Vanessa também sofria até descobrir o sistema. Um dia, percebeu que, se sorrisse do jeito certo, dissesse assim, senhora na hora certa, o raio mudava de direção. Depois disso, era quase sempre eu quem levava o golpe. No ensino fundamental, eu já sabia ler os passos da minha mãe como outras crianças liam histórias de ninar. Passos curtos significavam sermão. Passos longos significavam corre. Vanessa aprendeu a transformar isso em arma. Se algo quebrava, ela chorava primeiro. Se algo derramava, ela sussurrava meu nome como uma oração. Eu ficava parada enquanto mamãe elogiava sua boa menina por ser sincera e me punia mesmo assim. Lembro de uma vez em que uma escova de cabelo voou pela sala era da Vanessa, tecnicamente, mas a culpa foi minha, porque eu a provoquei. Tentei me defender, disse que não era justo. No dia seguinte, fiquei de castigo por falar como uma filha ingrata. Foi aí que eu parei de discutir. Você não pode vencer uma discussão quando o veredito já está dado. Passei o resto da infância procurando saídas. Os livros foram a primeira. A ciência, a segunda. Eu gostava da ciência porque nela causa e efeito realmente faziam sentido. Enquanto outras crianças queriam ser cantoras ou astronautas, eu queria ser médica e especificamente pediatra. Eu remendava bonecas e dava palestras para pacientes invisíveis sobre a importância de lavar as mãos. A primeira vez que contei à minha família, eles riram tanto que meu pai engasgou com o café. Minha mãe disse, querida, você desmaiaria só de ver sangue. Vanessa completou, você não tem perfil de faculdade de medicina, Caroline. Eu tinha 12 anos, então fiz o que crianças ressentidas fazem, estudei como se vingança fosse uma matéria escolar. Cada nota que eu levava para casa era um argumento que eles não podiam gritar por cima. Nunca disseram tenho orgulho de você, mas minha mãe começou a soltar comentários como, bom, estudar mantém ela longe de confusão. Eu considerei isso um progresso. Quando passei para a faculdade de medicina, meu pai disse, vamos ver se você aguenta até o fim. Quando me formei, ele comentou, você perdeu o chá de bebê da sua irmã. Nada do que eu fazia comprava paz, apenas críticas mais silenciosas. Casei jovem, jovem demais. Talvez eu tenha confundido a ausência de gritos com amor. Não durou. Ele foi embora quando Alice tinha 5 anos. Disse que não foi feito para lidar com tanto estresse. Mãe solo e médica em tempo integral, uma combinação divertida. Mas eu dei conta. Sempre fui boa em dar conta. Boa em segurar coisas que queriam quebrar. Mamãe disse, talvez se você não fosse tão opinativa, ele teria ficado. Vanessa acrescentou, pelo menos agora você vai ter mais tempo para os seus pacientes. Elas nunca mudavam.
Só atualizavam os insultos. Mesmo assim, eu continuava ligando em feriados, aniversários, todas as armadilhas de culpa de sempre. Eu dizia a mim mesma que família é família. E talvez quisesse que Alice conhecesse a dela. Quando minha carreira começou a render, a culpa virou financeira. Os filhos da Vanessa, Ethan e Ká, estavam em todas as atividades caras imagináveis. Ele jogava em uma academia de futebol particular. Ela fazia balé com uma ex-primeira bailarina que cobrava como se ainda estivesse no palco. Vanessa não podia pagar por nada disso. Eu podia. Então pagava, todo mês, em silêncio. Sem esperar agradecimento. E ainda tinha mamãe. O tratamento dela para dor nas articulações incluía palmeiras, águas minerais e gente chamada Sem. Chamava-se Retiro de Bem-Estar, linguagem de gente rica para férias com atestado médico. Eu dizia a mim mesma que ela merecia. Ela dizia a todos os outros que sua filha médica tinha insistido. Às vezes, eu me pegava calculando quantas horas teria de trabalhar para bancar o conforto deles. Aí me sentia mesquinha e parava. Essa é a coisa sobre crescer em uma família como a minha, você começa a achar que generosidade é o aluguel que se paga por existir. Quando Alice completou 7 anos, a família da Vanessa praticamente vivia do meu depósito direto. Mas eu dizia a mim mesma que tudo bem. Mantinha a paz. Mantinha todos gentis com Alice. Eles a convidavam para passar o fim de semana, mandavam fotos dela assando bolos com Ká, brincando com Ethan, sorrindo como se realmente pertencesse àquele lugar. Eu olhava aquelas fotos entre um paciente e outro e pensava, talvez agora seja diferente. Soiler, não era. A verdade é que eu queria que ela tivesse a família que eu nunca tive. Uma avó que aplaudisse suas conquistas. Uma tia que a chamasse de doce, não de mimada. Primos que a tratassem como parte do grupo. Eu não percebi que estava mandando minha filha para a mesma tempestade, só que com enfeites mais bonitos. Na manhã seguinte, a casa cheirava a café e determinação. Alice estava sentada à mesa, de pijama, desenhando círculos na caneca que eu tinha dado para ela. O roxo na bochecha havia quase sumido, mas o olhar nos olhos dela, não. Ela estava quieta, cautelosa. Crianças aprendem o silêncio rápido quando o mundo ensina alto demais. Ei, eu disse, servindo outra xícara. Sabe o que vamos fazer hoje? Ela balançou a cabeça. Vamos conversar com alguém sobre o que aconteceu. Os olhos dela se arregalaram. Com quem? Com a polícia. Ela ficou imóvel. Eu tô encrencada? Não, respondi. Você não fez nada de errado. A gente vai fazer isso porque as pessoas precisam responder pelo que fazem. Tentei falar de forma leve, casual, como se estivéssemos indo a uma consulta no dentista, e não lidar com um trauma. E mais, acrescentei, você vai ver como são os adultos de verdade, aqueles que escutam de verdade. Ela deu uma risadinha. Foi a primeira vitória do dia. A delegacia estava quase vazia, ressaca de feriado. As luzes fluorescentes zumbiam. O ar cheirava a papel velho e café queimado. Um policial jovem levantou o olhar quando entramos. Posso ajudar? Me apresentei e expliquei o que tinha acontecido. Falei com a voz firme, objetiva, como se apresenta-se um caso. Eu não queria pena, queria registro. Ele assentiu, digitando rápido. Quem foi a pessoa que bateu nela? Minha irmã. Ele piscou. Sua irmã? É, respondi. Coisa de família. Ele hesitou, depois olhou para Alice. Você foi muito corajosa por vir até aqui, querida. Os ombros de Alice se enrijeceram ao ouvirem querida, mas ela assentiu. Progresso. Ele fez algumas perguntas gentis: onde aconteceu, quem estava lá, o que foi dito. Ela respondeu a cada uma em voz baixa, mas clara. Eu fiquei ao lado dela, sem preencher os silêncios. Quando terminou, ele disse que fariam um relatório, colocariam no sistema e talvez entrariam em contato depois. Agradeci, embora nós duas soubéssemos que talvez a significava provavelmente nunca. Mas isso não era o mais importante. O que importava era o olhar de Alice quando saímos de lá. Ela estava mais ereta. A respiração, estável. Do lado de fora, ela disse,
Você não ficou brava comigo. Por que eu ficaria? Porque eu fiz você ir até lá. Balancei a cabeça. Você não me fez. Eu quis ir. Você precisa saber que, quando alguém te machuca, existe um jeito de dizer isso em voz alta. Ela pensou por um momento. Então eles estão encrencados agora? Eventualmente, eu disse. A encrenca tem um motor lento, mas sempre chega. Naquela noite, depois que Alice foi dormir, sentei em frente ao laptop e abri o aplicativo do banco. Os números piscavam na tela: transferências, pagamentos, doações disfarçadas de lealdade familiar. Meu cursor pairou sobre o primeiro, o pagamento automático da Vanessa para a academia de futebol do Ita. Cliquei em cancelar. O próximo era a escola de balé da Cora. Cancelar. Depois, o tratamento de bem-estar mensal da minha mãe, também conhecido como coquetéis com água do spa. Cancelar. Cada clique parecia me devolver oxigênio. Pela primeira vez em anos, o dinheiro na minha conta realmente pertencia a mim. Não era vingança. Não exatamente. Era contabilidade emocional e financeira. 2 dias depois, o telefone tocou. Vanessa. Quase não atendi. Quase. Mas a curiosidade venceu. Oi, ela disse, tentando disfarçar o pânico. O pagamento do programa do Ita não foi processado. Você pode verificar no seu banco? Sorri, mesmo sabendo que ela não podia ver. Não precisa. Eu cancelei. Você o quê? Cancelei. Não vou mais pagar por vocês. Você não pode simplesmente fazer isso. Eles vão tirar ele do time. Então paga você. Caroline, isso é ridículo. Você está fazendo uma criança sofrer porque está brava comigo. Você tem razão, respondi. Eu tô brava com você. Mas não é por isso que parei de pagar. É porque aprendi a não dar minhas coisas para quem bate na minha filha. Você está ensinando a Alice a ser egoísta. Ela disparou. Talvez, eu disse. Ou talvez eu esteja ensinando que não significa não. Silêncio. Depois, o clique da ligação encerrada. Progresso parte 2. No dia seguinte, foi a vez da minha mãe. Ela nem perdeu tempo com cumprimentos. Que história é essa de você cancelar os pagamentos? Você tem ideia de como isso é humilhante para sua irmã? Tenho certeza de que ela vai sobreviver. Ela é sua família. Percebi. E quanto a mim? Ela perguntou, com a voz subindo. E os meus tratamentos? Recostei na cadeira. Isso não é tratamento, mãe. É férias. Se quiser pegar um bronzeado, paga você mesma. Caroline, ela sibilou. Como ousa falar comigo assim, depois de tudo o que eu fiz por você? Quer dizer me criar? Sim. Sorri sozinha. Talvez esse seja o problema. Ouvi um som de fúria estática respirando do outro lado da linha. Depois, criança ingrata. Você vai se arrepender disso. Clique. Não me arrependi. À noite, meu celular parecia uma cena de crime. 27 ligações perdidas, 14 mensagens de voz, todas com o mesmo remetente, família. Ignorei todas. Alice apareceu na porta segurando um desenho. 2 bonequinhos de palito, um alto, um pequeno, ambos sorrindo. Posso colocar na geladeira? Perguntou. Claro. Ela hesitou. Mãe, você tá encrencada por ter ido à polícia? Não, respondi. Acho que eles é que estão. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro, e colou o desenho na geladeira. O apartamento pareceu mais leve, como se alguém tivesse desligado um ruído constante que eu nem percebia que estava ali. Eu costumava achar que silêncio significava rejeição. Agora, ele soava muito mais como paz. Por anos, eu paguei caro por momentos de tranquilidade e descobri que o silêncio, na verdade, era de graça. O sossego veio primeiro, sem ligações, sem mensagens, sem chantagens emocionais disfarçadas de emergências familiares. Pela primeira vez em anos, acordei e não devia nada a ninguém. Achei que tudo tinha acabado. Mas eu estava errada.
O pior ainda estava por vir. Naquela semana, Alice e eu jantamos panquecas só porque podíamos. Deixei que elas afogassem em calda e ri vendo seu rosto brilhar de açúcar e alegria. Pela primeira vez em muito tempo, pensei, cada centavo que eu ganho é para nós. O silêncio, percebi, podia parecer liberdade. Até que deixou de parecer. O envelope estava na minha caixa de correio 3 dias depois, grande, oficial, daquele bege que sempre significa problema. Conselho Estadual de Medicina. Subia as escadas com ele nas mãos como se carregasse uma bomba prestes a explodir. Dentro, uma denúncia. Palavras que não me pertenciam, distorcidas até se tornarem monstros, abuso, instabilidade, inapta para trabalhar com crianças. E no final, as assinaturas. Minha mãe. Vanessa. Por um momento, só encarei o papel. Depois ri aquele tipo de riso fino, entre os dentes, que soa como choro disfarçado de controle. Elas não tinham apenas vindo atrás de mim. Tinham mirado na única coisa que eu construí e que elas nunca conseguiram tocar. Passaram minha infância inteira dizendo que eu nunca seria médica e agora tentavam tornar isso verdade. Gostaria de dizer que reagi com calma. Mas não. Sentei no sofá com a carta no colo e contei meus batimentos até eles pararem de soar como tiros. Alice entrou na sala segurando o caderno de desenhos. Mãe, por que você tá com uma cara estranha? Porque sua avó e sua tia acabaram de me acusar de ser um perigo para crianças. Os olhos dela se arregalaram. Mas você é médica de crianças. Exatamente. Ela franziu a testa, pensativa, do jeito que faz quando tenta decidir se algo é justo. Elas vão ganhar? Sorri para ela. Não. Mas vão tentar. Naquela noite, liguei para meu advogado, Michael Adler. Ele já tinha lidado com casos assim antes e parecia calmo demais pro meu gosto. Essas coisas acontecem, disse ele. O conselho vai revisar a denúncia. Nós responderemos com provas. Provas? Qualquer coisa que mostre falsidade ou motivo. Você ainda tem aquele boletim de ocorrência do Natal, certo? Tenho uma coleção, respondi. Boletim de ocorrência, extratos bancários, mensagens de texto e história suficiente para fazer um documentário. Ele riu. Então estamos bem. É um processo. Lento, mas seguro. Lento. A palavra que eu mais odiava. Nos dias seguintes, vivi cercada de papéis. Copiei o boletim de ocorrência do Natal, anexei comprovantes de cada transferência que fiz para elas, destaquei o dia em que parei de pagar. Separei capturas de tela de mensagens: Vanessa me agradecendo pelo dinheiro da mensalidade, minha mãe mandando fotos de resort com a legenda: seus tratamentos estão funcionando. Então escrevi minha declaração. Essas acusações foram feitas por familiares que denunciei por maus tratos à minha filha e dos quais recentemente retirei apoio financeiro. Li 2 vezes. Era simples, direto, impossível de interpretar errado, exatamente o tipo de clareza que eles não suportavam em mim. A investigação se arrastou. E-mails do conselho, ligações do Michael. Cada mensagem começava com infelizmente e terminava com por favor, tenha paciência. Enquanto isso, minha família começou a espalhar boatos. Vanessa postou no Facebook sobre falsas acusações destruindo boas famílias. Minha mãe deixou comentários enigmáticos sobre filhas ingratas que esquecem de onde vieram. Parentes com quem eu não falava desde o colégio de repente queriam ouvir o meu lado. Até no trabalho começaram os sussurros pelos corredores. Alguém perguntou baixinho se eu estava bem. Eu sorri. Melhor do que nunca. Só estrelando um drama familiar que ninguém pediu. O RH me chamou uma vez apenas para esclarecer que tinham visto as publicações, mas confiavam no meu histórico e que o conselho resolveria tudo de forma oficial. Saí tremendo mesmo assim. A raiva tem esse talento de se disfarçar de tremor. Naquela noite, escrevi um único post público. Sem drama, sem letras maiúsculas. Para esclarecer, uma denúncia foi feita contra mim por 2 familiares que foram recentemente mencionados em um boletim de ocorrência e que não recebem mais apoio financeiro da minha parte. O caso está sendo analisado pelo Conselho Médico. Tenho total confiança no resultado. E então, saí das redes.
Em poucas horas, começaram os comentários. Ex-colegas, pais dos meus pacientes, até vizinhos. Mensagens como: sabemos quem você é. Eles estão mentindo. Pela primeira vez, o silêncio deles não era um fardo meu. Semanas se passaram. Numa manhã, Michael ligou enquanto eu preparava o lanche da Alice. Temos uma decisão, ele disse. Parei no meio do corte da maçã. Ele pigarreou do jeito que advogados fazem antes das boas notícias. Caso encerrado. Falta de provas. O conselho não vai prosseguir. Soltei o ar pela primeira vez em um mês. É isso? É isso. Vamos apenas enviar um aviso de difamação para oficializar. Eles não vão querer arriscar uma nova denúncia agora. Ótimo, respondi. Já estou ficando sem parentes para bloquear. Ele riu. Parabéns. Desliguei e fiquei parada por um instante, com a faca em uma mão e a maçã na outra. Depois comecei a rir. Rir de verdade, dessa vez alto, solto, leve. Alice apareceu na porta, curiosa. O que foi, mãe? Justiça, respondi. Ela finalmente chegou. Ela sorriu, orgulhosa, como se tivesse sido ela quem a invocou. 6 meses depois, a justiça pegou o resto do caminho. Demorou. A polícia se move devagar quando o caso é assunto de família. Mas eles chegaram lá. Vanessa foi condenada por agressão e por colocar uma criança em risco. Sentença: 180 horas de serviço comunitário, uma multa de $2.500 e aulas obrigatórias de controle da raiva. Minha mãe foi acusada de negligência e de colocar uma criança em perigo. Ela recebeu 120 horas de serviço comunitário e uma multa de $1.000. O juiz disse a elas: vocês têm sorte de a criança ainda estar viva. Quando o jornal local noticiou o caso, usaram apenas iniciais em vez de nomes. Mas todo mundo sabia. Eu continuei sem contato, mas notícias viajam sem pedir permissão. Alguém me mandou uma foto da Vanessa no centro comunitário, separando roupas doadas, vestindo um colete fluorescente onde se lia voluntária. Ela tinha a expressão de quem acabará de engolir um limão. A vida social dela evaporou mais rápido do que o temperamento. As mães com quem ela costumava tomar brunch sumiram do grupo de mensagens. Até os filhos dela ouviram os sussurros na fila da escola. A queda da minha mãe foi mais silenciosa, mas muito mais cortante. Os retiros de bem-estar acabaram. Nada mais de semanas em spas ou tratamentos à beira-mar. As amigas, aquelas que marcavam ela em toda foto de praia, ficaram ocupadas. Sem a minha ajuda financeira, ela e meu pai começaram a falar em vender a casa e a simplificar a vida. Tradução: falidos. Não vou mentir, foi satisfatório. Não por vingança, mas por justiça poética. Enquanto isso, o mundo da Alice ficou maior. Ela ri mais, dorme melhor e entende que, quando alguém passa dos limites, a gente não finge que está tudo bem. Continuamos sem nenhum contato com eles. E a paz, descobri, é barulhenta quando você nunca a ouviu antes. Então, o que você acha? Fui longe demais, ou não o suficiente? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva para mais.